Olá, tudo bem? Parabéns a você que investiu seu tempo, sua dedicação em buscar o aprimoramento pessoal. E como nós já falamos no nosso início do trabalho, nós vamos ter uma série de aulas e ao mesmo tempo diversas atividades que vocês vão fazer para aprimorar o desenvolvimento pessoal. Porque não adianta só falar, não adianta só pensar. Nós precisamos entender os conceitos, as ideias, ter o conhecimento necessário e ir fazendo as práticas para que aquilo se torne algo real. Então, bem-vindo ao curso de Autoestima e Poder Pessoal. Meus parabéns. Tem uma frase oriental que diz assim: o que se faz um dia é semente de felicidade para o dia seguinte. E pode ter certeza nesse sentido que todas as ações positivas que nós fazemos para o nosso desenvolvimento, elas vão trazer uma transformação na nossa vida. Mais cedo, mais tarde, você vai ter mudanças muito positivas. Trabalho há 34 anos como terapeuta e nesse tempo fui lidando muito com as dificuldades humanas. As dificuldades de como as pessoas sofriam muito por realmente não se darem valor. Eu comecei a ver que a autoestima era a chave para quase tudo. Não é que se resolva todos os problemas, mas que sem autoestima tudo ficava muito difícil. E se nós olharmos um pouco e eu fizer para ti essa pergunta: você se sente feliz? Você percebe que na maior parte do tempo você está bem ou na maior parte do tempo você está mal? Não estamos dizendo que felicidade você vai estar plenamente 100% sempre. Esquece isso. Mas você não pode estar 100% mal. Então, você considera a si mesmo uma pessoa feliz? E olhando ao seu redor, você costuma ver pessoas felizes ou mais pessoas infelizes? Então vamos lá, vamos fazer essa pergunta. Por que é tão difícil ser feliz? Por quê? Podemos alegar por diversos motivos que nos atrapalham, mas eu diria que, em primeiro lugar, para a maior parte das pessoas, a infelicidade ela começa numa dificuldade das pessoas sentirem realmente que elas têm valor. Ou seja, para a maioria das pessoas, a infelicidade ela tem por uma falta de autoestima saudável, aquela autoestima real, boa, positiva, que faz as pessoas se sentir bem. E daqui a pouco nós vamos entender então o que é autoestima, que é fundamental, né? Mas aqui com esse curso você vai promover essa mudança interna muito positiva. Resumindo de uma forma bem simples, a autoestima é um ingrediente essencial para uma vida feliz, realizada, produtiva, de qualidade. E é muito difícil, no fundo, se você observar bem, a gente começar a tratar bem as pessoas, a gente amar os outros, a gente cuidar dos outros com carinho, se a gente não fazer isso com a gente. Porque é muito difícil, quase impossível, eu fazer algo para os outros se eu não tenho. Pensa a essência do dinheiro. Se eu não tenho dinheiro comigo, por mais que eu queira ajudar uma pessoa pobre que está em necessidades, e eu quero ajudar e eu mexo na minha carteira e não tenho nada, o máximo que eu posso dizer é uma palavra de conforto, carinho, uma oração, mas eu não vou poder dar a ela algo de concreto na hora. Por outro lado, se eu tenho dinheiro na hora, além da palavra de afeto, de estímulo, além da oração, eu posso dar o dinheiro. Ou seja, eu manifesto meu desejo em atos. Então, por isso que a autoestima é fundamental. O sucesso, ele tem por base, se nós olharmos na questão profissional, todo sucesso ele tem por base uma alta dose de autoestima, uma forte autoconfiança, uma determinação muito grande. Sem isso, geralmente os indivíduos conseguem uma vida apenas média, medíocre e infeliz. Então vamos pensar em primeiro lugar quais são as limitações que a falta de autoestima gera em nossa vida, por não termos uma autoestima elevada. Eu vou passar uma série para você refletindo contigo aí, porque é importante que você perceba, e você vai acompanhando sempre, fazendo as atividades, que você perceba o que é que tem a ver contigo. Quanto mais você tomar consciência, maior será o impacto para a tua transformação, porque você poderá perceber que eu tenho essa dificuldade e o que eu devo fazer em seguida também. Então, quais são as limitações que nós podemos brevemente passar? Primeiro, a pessoa se sentir menos. A pessoa se sente naturalmente menos que os outros. Ela vai no local, ela se sente menos, vai em outro lugar, se sente menos. Ela tende a se desvalorizar perante os outros. Alguém elogia ela e ela se coloca como menos, ela se sente realmente menos e tende a se anular perante os outros. Ou seja, ela vai deixar os outros crescer e ela se anula, se diminui sempre. Ela pode tender, então, ter essa tendência a se humilhar, a se diminuir e a se conformar com a situação que ela tem, pela falta de autoestima.
Algumas pessoas, até no extremo da falta de autoestima, chegam ao ponto de se destruir através de automutilações ou criando problemas para a sua própria vida. Pessoas que têm uma autoestima muito baixa, você vai perceber isso facilmente, elas passam se desprezando, se criticando, né? E fazendo isso não somente consigo, mas também com os outros. Pode notar, a pessoa que não se gosta, que ela não tem essa alegria de viver, esse bem-estar com ela vai ter mais prazer também, algumas dessas pessoas, a encontrar os defeitos nos outros, apontar os defeitos nos outros e começar a tentar mostrar o erro em todo mundo, porque ela não está bem, então o que ela enxerga é isso, o que ela percebe é isso, né? Um outro problema que a falta de autoestima apresenta muito nos indivíduos é aquela tendência de nos relacionamentos, ela manter relacionamento com pessoas que vivem abusando emocionalmente delas, né? Desprezando elas, criticando elas, reclamando com elas. Mesmo sabendo que isso é ruim, ela tende a manter o relacionamento e permanecer no relacionamento. Não entramos em alguns casos nessa situação que realmente uma pessoa pode manter o relacionamento por valores elevados em nome da família, dos filhos, mas há um padrão também de estar com pessoas que vivem criticando e aceitar assim mesmo, né? Então, a autoestima baixa também leva o indivíduo a sentir assim uma dificuldade muito grande de receber esse elogio, receber o carinho, receber a aprovação. Por outro lado, que atrapalha muito na vida profissional, e isso impacta diretamente no indivíduo a baixa autoestima, é o medo de arriscar, o medo de fracassar, o medo em tomar decisões. Isso, claro, tem impacto direto numa carreira, tem impacto direto no sucesso profissional e, de certo modo, também na prosperidade e na abundância. O medo de arriscar, o medo de fracassar estão diretamente ligados a isso. Então, essa falta de autoestima leva o indivíduo a não fazer muitas coisas, fazer somente aquilo que tem segurança. Então, tem o medo de arriscar, o medo de fracassar, o medo de tomar decisões, o medo de ser objeto do ridículo, objeto da crítica. Vamos pensar entre nós, quantas vezes você deixou de fazer algo que você queria, ou que você sabia ser importante, por medo de dar errado? Quantas vezes você deixou com medo de receber uma crítica, de não fazer bem feito, e você não arriscou, não tentou, não fez? Quantas vezes você ia falar algo, ia apresentar uma ideia numa reunião para uma pessoa, e aí com aquele medo talvez as pessoas desprezarem, criticarem ou acharem meio ridículo, você deu para trás, voltou e não fez nada. E a gente vai percebendo isso no nosso dia, esse medo de ser objeto do ridículo, objeto da crítica, né? Ele vai impedindo o indivíduo de fazer muitas coisas. Por não gostar de si, por não ter em si com alto nível, com alto valor, é comum que o indivíduo até renegue oportunidades, ou seja, ele tem na frente dele uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de promoção, uma oportunidade de carreira, e por medo ele não vai, ele não arrisca, ele não aceita, porque ele não aceita, ele fica naquele nível que ele já está acostumado. Então, se nós olharmos, tudo isso são impactos fortes, tristes, mas que pegam o indivíduo diretamente. Vamos adiante, vamos olhar como é mais complexo ainda. Ao não ter autoestima num nível elevado, pode levar também o indivíduo a duvidar que ele é capaz de aprender, de melhorar, porque ele acha que ele é assim mesmo, que ele vai ser sempre assim mesmo, que ele não é inteligente para aprender, que ele não é inteligente para mudar, que ele não é capaz. Tá? Vai impedindo ele de conquistar poder, crescimento, prosperidade. Vai tendo uma dificuldade imensa de dizer aquilo que ele pensa, porque isso gera uma insegurança. O fato de eu querer ser aprovado, o fato de eu querer fazer somente as coisas que eu tenho certeza que ninguém vai desaprovar, vai dar um medo no indivíduo de dizer o que ele está pensando, o que ele está achando, o que ele está sentindo, né? Vai levar também, pode levar também, a um medo de perder o carinho das pessoas. E aí leva aquelas situações que a pessoa vai fazer tudo para agradar todo mundo, vai ter um medo enorme de dizer não, dizer, olha, sinto muito, mas não vou fazer, não quero fazer, não posso fazer. E daqui a pouco ela se sobrecarrega, querendo agradar todo mundo, fazer tudo para todo mundo, ou querendo, ou não querendo fazer, ela faz igual, para não perder a amizade, o afeto, ou até evitar algum conflito. Nós vamos falar isso mais adiante no curso, porque é fundamental. Essas dificuldades de dizer não, essas dificuldades de pôr um limite, essas dificuldades de dizer um basta, né? A falta de autoestima, andando ainda, ela pode gerar sentimentos de culpa, sentimentos de raiva,
pelo que se fez, pelo que se deixou de fazer. Você está se identificando com alguns desses pontos? Se está, observe que são fundamentais. Esse medo, essas frustrações, essa baixa autoestima, geram em muitos indivíduos o que nós chamamos de excesso de perfeccionismo. Aquela tendência de querer fazer tudo perfeito, né? E está sempre achando que tudo que faz ainda não é bom o suficiente, né? Gera um excesso de autocrítica, ou uma criação excessiva de regras do que tem que fazer, do que precisa ser feito sempre. É uma cobrança interna muito grande, onde ela vive se comparando com todo mundo. Em vez de se comparar com o que ela já cresceu, com o que ela está crescendo, ela passa se comparando com os outros. E, obviamente, na falta de autoestima, ela sempre se compara com pessoas que são mais bonitas, mais inteligentes, mais capazes, têm mais sucesso e assim por diante. Ela não se compara com os que estão considerando-se abaixo daquelas que sabem menos. Ela tende sempre a se menosprezar. Você faz isso contigo também? Se questione aí, né? Achar que os outros sempre sabem mais, fazem melhor. Que mais? Passar reclamando, achar que tudo é difícil, ficar criticando os outros, ficar brigando constantemente com os outros, sentimentos de inveja, tá? Não valorizar o teu esforço, o teu trabalho, tudo mais. Enfim, a falta de autoestima leva o indivíduo a não se permitir ser feliz, ser amado, ter maior sucesso, prosperar mais, aprender mais e muito mais. Se identificou com isso? Pega depois no teu material e marca todos aqueles pontos que você percebe que tem a ver com a tua atual situação. E quando digo atual, porque você vai se transformando ao longo do curso. E volto a frisar, você não vai ler todo o material, porque a pior coisa que você pode fazer nessa hora é apenas olhar o curso como uma leitura a fazer. Gente, livro de autoestima você encontra muito no mercado. Não adianta só ler, você precisa de um processo. A gente salientou isso no início e vamos voltar a frisar. Você vai desenvolver um processo. Então você vai estudando, vai marcando, vai refletindo para fazer a mudança profunda. Só quero salientar o seguinte, autoestima não é egoísmo. Às vezes a gente vê uma pessoa que cuida dela e a gente pensa que ele é egoísta, que diz não e a gente pensa que é egoísta. Não, quando o indivíduo se gosta, ele consegue dizer não, ele se cuida. Isso não é a falta de autoestima, isso é a autoestima, se cuidar e dizer não quando precisa, quando não quer. Agora, indivíduos que nós chamamos e vemos realmente egoístas, o que significa? Que eles não têm autoestima. A falta de autoestima, a falta de amor próprio leva o indivíduo a ser egoísta para com os outros também, porque ele não tem, ele não consegue dar carinho. Da mesma forma, então, eu posso dizer que a autoestima não tem nada a ver com narcisismo. Sabe aquele indivíduo que sempre se acha, tenta se vestir o máximo para todo mundo, no fundo ele está se comparando, no fundo ele está tentando se achar que é, mas no fundo ele sente-se menos. Então o narcisismo, o egoísmo e a prepotência, esses três itens que aparentemente, muitas vezes parece que o indivíduo se gosta, na verdade são falta de autoestima, são sinais de que falta muita autoestima naquele indivíduo. Você vai encontrar isso em muitas pessoas. Ok, gente? Então você percebeu agora uma breve introdução ao que não é autoestima, aos problemas que a falta de autoestima leva ao indivíduo. Eu tenho certeza que você se identificou no mínimo com 5 desses itens. Eu pessoalmente passei muito tempo da minha vida sofrendo por muitas dessas situações, onde eu me sentia muito menos que os outros, onde eu me diminuía muito que os outros, e eu sei muito bem o que você está sentindo e como é ruim a gente se sentir menos que as outras pessoas, a gente passar se comparando, a gente passar se diminuindo, não tendo coragem de buscar o que a gente quer. Você vai transformar a tua vida e por isso que nós estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, nesse processo. A autoestima é algo que você merece, vai desenvolver e você vai se lembrar sempre, eu tenho valor porque isso vai ser base de você. Se eu conseguir mudar, gente, e eu posso dizer bem claro, deu para mudar. Se eu conseguir fazer meu processo, eu posso te afirmar, você vai conseguir fazer o teu. Eu consegui vencer das minhas limitações e da mesma forma você vai vencer. Com uma diferença, você vai vencer muito mais rápido que eu. Porque boa parte das coisas você não tinha ajuda. Você, por meio desse curso, vai ter uma vitória muito maior, mais fácil, mais estruturada e que você vai continuar ao longo da tua vida te tornando cada vez uma pessoa mais plena, mais realizada, mais feliz, mais amada, mais satisfeita consigo e com os outros. Um grande abraço e até a próxima aula.